Bem-vindo ao Justa Causa. As famílias das vítimas do MECO continuam à procura de explicações sobre o que é que aconteceu realmente no dia 15 de dezembro de 2013. Um ano depois da tragédia em que 6 jovens da Universidade Lusófona morreram na Praia do Meco, os pais não se conformam com os resultados da investigação que arquivou o processo. Por isso, pediram a reabertura do caso. Tiago era a razão do nosso viver. O meu filho era um ser fantástico, era um ser de luz, era um anjo na terra. Com a morte do Tiago, eu posso dizer que o Tiago levou o meu coração com ele. O meu coração bate hora a hora para eu sobreviver somente. Tiago foi o primeiro a ser encontrado. Com ele, naquela madrugada, foram enrolados pelas ondas do Mar do Meco a Catarina, a Andreia, a Karina, a Joana e o Pedro, que o mar devolveu 10 dias depois. O mar tinha ondas muito grandes e ali não dá para brincar. 6 jovens mortos e um sobrevivente, João Gouveia, o duque de uma comissão oficial de praxes académicas da Universidade Lusófona a que todos pertenciam. Os jovens vêm passear sem saber para onde vão, sem destino, e a meio se acha normal também que se pare para distribuir ovos a cada representante do curso, dizendo que cada ovo era o próprio curso e, portanto, que os jovens teriam que guardar o ovo e protegê-lo como protegeriam o próprio curso. E, portanto, se isto não é considerado também um ato de praxe, então o que é? Aos pais, João Gouveia nunca contou o que aconteceu aquela noite, com uma exceção. Anabela Pereira, mãe de Tiago Campos, encontrou-se com o Dux. Eu estava em choque ainda, não é? Com a morte do meu filho, não é? Era muito recente. Ele talvez muito nervoso. Estava sozinho? Não, estava com a Catarina, com a irmã. No dia 21 de janeiro, o inquérito passa para as mãos do procurador coordenador da comarca de Almada. Começa o segredo de justiça. É um apelo que eu faço, quer dizer, isto não se quer arranjar culpas, não se quer arranjar culpados, não é? É preciso saber e apelo inclusivamente à família do jovem que teve a sorte do filho sobreviver, que conte toda a verdade. João Gouveia falou na qualidade de testemunha com o Ministério Público de Almada. A meio do mês de fevereiro, a PJ faz uma reconstituição daquela noite. Os pais dos jovens anunciam vão apresentar queixa-crime contra o único sobrevivente. Em julho, 7 meses depois, o Ministério Público arquiva o processo, mas o advogado inconformado pede abertura de instrução. O Tribunal de Setúbal acede e João Gouveia é constituído arguido, mas o juiz de instrução levanta um incidente de recusa. Em agosto, chegam os esclarecimentos públicos de João Gouveia a uma revista. Estávamos todos sentados em género de meia-lua a conversar uns com os outros. Só que eu comecei a sentir muito frio, a umidade parecia que estava a entrar-me no corpo. Então levantei-me e o Tiago também. Segundos depois, fomos levados pela onda. Foi tudo muito rápido. Os pais continuam à espera da nova decisão do tribunal. Um ano depois, esperam também uma palavra daquele que o mar poupou. Regressam esta segunda-feira ao local onde os filhos perderam a vida, cada vez com menos esperança, cada vez com mais certeza de que há uma verdade que também morreu naquela noite. É meu convidado, António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, boa tarde. Um ano depois, as famílias continuam à procura de explicações. Um processo que foi arquivado, depois reaberto. O que é que as famílias ainda podem esperar da Justiça? Bom, o processo está a seguir o seu curso normal, dado que está em instrução, após requerimento que foi feito pelo advogado dos familiares das vítimas. E nesse sentido, enfim, o que se pode esperar é que no final dessa fase processual sejam retiradas conclusões do acréscimo de prova, da prova complementar que tenha sido, digamos assim, solicitada e que seja, digamos assim, útil aqui à intenção, à vontade que todos têm de justiça, mas no caso dos familiares, que têm de ver alguém responsável por o facto dos falecimentos, enfim, que ocorridos. Tendo em conta que foi o Ministério Público que dirigiu a fase de inquérito, que arquivou por considerar que não existiam indícios da prática de crime. Portanto, nesta fase, na fase de instrução, a fase seguinte,
Poderá o juiz encontrar que realmente havia indícios? Daí eu estar a mencionar o desejo dos pais de encontrar uma pessoa. Porque nós sabemos que há as vítimas, há o dano, sabemos que houve uma ocorrência, não conseguimos estabelecer a ligação entre uma coisa e outra no sentido de imputar alguém. E aí é uma pessoa que estará, enfim, no alvo dessa investigação. Eu digo no alvo porque, embora tenha sido constituído arguido, contrariamente àquilo que às vezes se diz, constituído arguido não representa nenhuma indiciação acrescida, não representa que aquela pessoa agora, na instrução, por ter sido arguido, constituído arguido, está de uma forma mais próxima a ser autor, a ser responsável do que estava no inquérito. Não é nada disso. A constituição do arguido representa uma garantia de que esta pessoa que está a ser alvo, enfim, da investigação, pode estar calada, pode até mentir, pode omitir, o que entender. E se Sim, mas fosse não é agradável testemunha, ser constituído arguido, obviamente não é? que não. Portanto, é porque há ali qualquer coisa. Não, ou pelo menos... assim, nós temos essa intuição, temos essa leitura sociológica da constituição de arguido, resultado do contexto em que as pessoas são constituídas arguidos, mas não é nada disso. Mas também porque os pais apresentaram queixa-crime contra ele. Isso foi depois, né? Sim. Será depois, será. Agora, neste momento, foi requerida unicamente a abertura da instrução, ao que conheço. E isso, a constituição de arguido é um estatuto de garantia, não é um estatuto de indiciação para este caso concreto, porque o Ministério Público entendeu que deveria arquivar o processo e arquivou por não ter o processo na fase do inquérito, por não ter indiciação Que suficiente. tipo de atos é que ainda poderão ser praticados no âmbito desta fase do processo, na instrução? É conhecido o requerimento de abertura de instrução, aliás, complexo, extenso, e por isso estão a tentar, e bem, dar nota de algumas contradições, de insuficiências, de prova que não foi levada para o processo, alguma, sobretudo, falta de complemento a alguns dados, nomeadamente os telefonemas e as tensões radiofónicas onde foram detectados esses telefonemas, as mensagens, etc. Eu penso que tudo está a ser feito para descobrir a verdade e é lamentável, é realmente um sofrimento enorme das famílias que mereciam todo o apoio, têm tido esse apoio e essa luta constante por parte também do seu advogado e o Tribunal irá chegar a uma conclusão. Mas, de qualquer maneira, quanto tempo mais é que demorará esta fase de instrução? Do que eu conheço, e até da outra intervenção que tive no outro programa, o número de diligências que foram requeridas é significativo, extenso. E, aliás, também diligências com complexidade significativa. Eu diria porque envolvem outras entidades que são necessárias a fazer alguns levantamentos, alguns estudos técnicos para depois incorporar no próprio processo. Nomeadamente as operadoras? As operadoras, comunicações, enfim, e até condições meteorológicas, etc. Por isso, podemos esperar mais meses, 2 meses, não mais do que isso. Julgo que a fase da instrução deverá estar a ser encerrada. Entretanto, a família também suscitou um incidente de recusa do magistrado judicial, do juiz de instrução, por uma alegada proximidade com o procurador que arquivou o inquérito. Portanto, há aqui realmente da parte da família querem o máximo de transparência possível aqui no meio deste processo. Parece que houve alguma dificuldade de comunicação, talvez alguma insegurança, instabilidade por parte das famílias das vítimas. Talvez não tenha sido bem explicado pelo Tribunal aquilo que estava a ser feito, porque é que não se faria mais, nomeadamente algumas diligências foram requeridas e não foram também efetuadas. Era bom que se conhecesse, para não ficar na dúvida, que num processo destes poderia ser encerrado por algum interesse ou por alguma ajuda, se fosse a quem fosse. Acho que era importante que se dissesse. E mais tarde vai-se saber que o facto das diligências não serem feitas é porque se entendeu que não eram necessárias, ou pelo menos que o que já se conhecia era suficiente para não continuarmos a desenvolver diligências. É que houve realmente muitas críticas à investigação, ao modo como foi feita a investigação, com vários dos assistentes, dos familiares das vítimas, a considerarem que se perderam provas, que foram feitas limpezas logo na casa que tinha sido arrendada pelos jovens, sem estarem de alguma maneira salvaguardadas as eventuais pistas e eventuais provas do que eventualmente tivesse sucedido por causa da tal praxe que alegam que provavelmente terá existido. Eu admito que se tenha partido do princípio, é um palpite, sinceramente, porque não conheço nada do processo a este nível, que se tenha partido do princípio foi um acidente. E quando se parte do princípio que é um acidente, acontece connosco na rua. Se alguém for atropelado, foi um acidente, levanta-se o corpo, não se deve fazer isso. Porque ao levantar o corpo impede-se o conhecimento da razão do seu precipitações, provavelmente. Talvez não intencionais, porque as pessoas partiram do princípio óbvio, para quem lá estava, de que uma onda daquela dimensão naquele sítio seria impossível, tendo, digamos assim, provocado o número de mortes que provocou, ter sido articulada esse facto, essa dimensão desse dano por alguém sozinho ou outro sobrevivente. E alguém partiu que era inevitavelmente Sim, apesar de o que alegam é que uma situação de força maior. Não haveria propriamente intenção
intenção que aquilo sucedesse, mas havendo uma praxe, isso quer dizer que houve o colocar das pessoas em risco, em perigo. Eram 6 pessoas, do outro lado estava uma, só um foi sobrevivente. Estou aqui a colocar na pessoa que chega com a ambulância, no polícia que aborda os presentes no momento e que diz o que aconteceu. Veio uma onda e as pessoas foram levadas pela onda. Não está a pensar, devia pensar porventura, por uma razão de cautela, de prevenção, de que tudo o que fazia parte daquele cenário devia ser preservado, não é? Sim. Mas nós sabemos que na vida as coisas não são assim. Os exemplos claros de um acidente. Ocorreu um acidente, coitado, caiu. E a pessoa vai lá, remove a vítima, mexe no carro. Sim. E às vezes por trás disso, mexe nas provas, poderá adulterar inadvertidamente alguma prova e não está com a intenção de o fazer, mas partiu de um pressuposto errado. E isso poderá ter acontecido aqui. Poderá ter acontecido, mas estou a dizer isto como palpite puro, não tenho nenhuma informação para o afirmar. Se equacionarmos que não haverá julgamento neste caso, ou seja, que haverá um despacho por parte do juiz de instrução não por denúncia, no fim desta fase de instrução, o que é que os familiares ainda poderão fazer? Os familiares podem apresentar queixa, mas, enfim, não sei se podem fazer muito mais do que isso. Sinceramente, não sei. Penso provavelmente que não podem. ter que se conformar com Sim, a situação. Vir requerer a nulidade desta fase de instrução parece-me difícil, mas só o advogado do processo conhece os factos para poder atuar. Já voltaremos a falar, nomeadamente, de outro tema que está na ordem do dia, que diz respeito ao ex-primeiro-ministro. A defesa de José Sócrates não entrega hoje o recurso da prisão preventiva. O advogado João Araújo esteve e ainda está esta tarde com o ex-primeiro-ministro. Entretanto, o Ministério Público, o juiz de instrução e os serviços prisionais rejeitaram o pedido de entrevista que tinha sido feito pelo Expresso. Afinal, ainda não é hoje. Tendo em conta a necessidade que sentiu de consultar o seu constituinte sobre algumas questões, a defesa do Sr. Engenheiro José Sócrates decidiu não entregar já hoje o recurso que preparou contra a decisão de aplicação da medida de prisão preventiva, o que fará logo que possam ser integradas as instruções que receber hoje. João Araújo quer falar com José Sócrates antes de apresentar o recurso. E o que se vai sabendo desse recurso é que vai recuperar argumentos que a defesa já usou num requerimento ao juiz Carlos Alexandre. Eu fiz um requerimento a pedir a libertação do Sr. Engenheiro. Há umas nulidades que são importantes e que devem ser atendidas. O excesso do prazo de inquérito é uma delas? É. Por acaso é. O advogado de José Sócrates considera que o prazo máximo do inquérito terminou há muito, a 31 de maio deste ano, e por isso vai pedir a nulidade de todos os atos do inquérito a partir dessa data. Por causa dos prazos já ultrapassados, João Araújo defende que o processo já não deveria estar em segredo de justiça. A lei determina a publicidade do processo sob pena de ser considerado nulo. A defesa acredita ainda que o ex-primeiro-ministro deveria ter sido constituído arguido a partir do momento em que as conversas de José Sócrates começaram a ser gravadas. Como isso não aconteceu, as escutas telefónicas não devem ser consideradas válidas. Tudo isto já fazia parte do requerimento entregue no Tribunal de Instrução Criminal na semana passada e vai fazer parte do recurso da prisão preventiva de José Sócrates. Esse recurso tenciono torná-lo público porque é a altura de a defesa do Sr. Engenheiro José Sócrates se defender publicamente. Ele tem sido minuciosamente e persistentemente atacado através da imprensa, chegou agora à altura dele se defender. Foi o próprio João Araújo que anunciou que entregaria hoje o recurso da prisão preventiva. O recuo na decisão chegou às redações por e-mail. João Araújo adianta ainda que, nos limites que a lei lhe permite, a defesa irá transmitir pertinentes informações sobre a iniciativa processual que irá entregar no Tribunal de Instrução Criminal. António Raposo Subtil, uma opinião relativamente a estes argumentos que serão utilizados pela defesa em sede de recurso para o Tribunal da Relação? Bom, causou alguma surpresa ter sido anunciado que este recurso tinha também alguma divulgação de estratégia, de base política, de contextualização daquilo que está a passar.
E agora parece, pelo menos pelo que está a ser noticiado, que os argumentos, fundamentos, são mais de natureza formal, ou seja, do curso do prazo, do inquérito, necessidade ou exigência de constituição como arguido logo a partir do momento em que são escutadas conversas e que por isso há aqui uma indiciação, enfim, evidente na prática de alguns ilícitos. Acho estranho que num dado momento se tenha percorrido o caminho de uma defesa pública, aberta, sobre as matérias não só de natureza criminal, mas de razões que poderão ter determinada detenção e prisão preventiva, e agora se afunil para argumentos mais jurídicos, aqueles ganhos de secretaria, os chamados ganhos de secretaria. Sim, embora esta é a parte que conhecemos neste momento, portanto, eventuais nulidades que poderão ser arguídas aqui. Não sabemos exatamente o que é que poderá ser trazido à colação em sede de recurso, ao nível da matéria de facto que foi trazida em sede de interrogatório. E sabe-se que também tem sido noticiado que o ex-primeiro-ministro quererá ser de novo interrogado por parte do juiz de instrução. É normal que queira ser interrogado, é normal, essa não é a novidade. A novidade é se o facto de não ter sido interrompida a fase ou cessada a fase de inquérito gerou uma nulidade no processo. Sim. E se com isso a prova retirada, as escutas, por não ter havido constituição, ou seja, se o ganho de secretaria, o chamado ganho formal, que é importante, atenção, as garantias formais também são relevantes na Mas proteção pelo seu conhecimento, terá sido ultrapassado o prazo da duração do inquérito? Enfim, eu não gosto muito de falar de processos por dentro, gosto de falar mais de fora para dentro. E de fora para dentro é aquilo com o que é dado a conhecer, eu entendo que não. Não foram ultrapassados. Não foram, mas isso é na leitura daquilo que é trazido ao conhecimento pela comunicação social, não por aquilo que está dentro do próprio processo. Estranho, sem dúvida nenhuma, que se pretenda dar grande peso nesta fase argumentos de base formal, processual formal. Isso acho estranho. Mas não poderá querer indiciar estes argumentos que houve uma precipitação por parte da Justiça também? Não, o decurso de um prazo de inquérito não quer uma precipitação. Ou não constituir arguido uma pessoa que está a ser escutada porque já se sabe mas que vai ser. Mas quer que seja levantado o segredo de justiça, porque foram ultrapassados os prazos de duração do inquérito, mas não segundo sei alegam. se é só isso. Se o tema é levantar o segredo de justiça, como nós sabemos, mesmo quando não queremos, toda a gente conhece tudo, e se alguém quisesse, nomeadamente a defesa, que fosse conhecido algum facto do processo relevante, ao contrário ao que está no processo, já teria dado a conhecê-lo. Não me parece que seja por aí. Quanto mas à é uma reclamação opinião. que foi apresentada ao próprio juiz, muito rapidamente. Não conheço, é algo sobretudo incidental, mas julgo eu pouco relevante, porque senão já era conhecido. E isto poderá demorar ainda algum tempo a ter uma decisão? Pode demorar algum tempo a ter decisão, dado que a reapreciação da medida de coação, por exemplo, preventiva, só ocorre decorrido um determinado período e isso não aconteceu, que são 3 meses. Claro. Muito bem, voltaremos a falar no fim deste programa ainda sobre o caso BES, com cerca de 20 fundos internacionais a pedirem ao Tribunal-Geral da União Europeia que anule a decisão que aprova a resolução do BES. Os investidores alegam que a medida foi desproporcionada e garantem que havia capital privado disponível para injetar no banco. Os fundos internacionais exigem que seja anulada a decisão que levou à divisão do BES num banco mau e no novo banco. O objetivo é impedir a venda do novo banco. Estes fundos são detentores de quase 400 milhões de euros da dívida subordinada do BES, emitida em novembro de 2013, dívida que foi colocada no chamado Banco Mau. Os investidores internacionais já tinham avançado com processos semelhantes nos tribunais portugueses. António Raposo Subtil, qual é a viabilidade e consequências de uma ação destas? Pode pôr em causa a venda do novo banco ou não? Pode pôr em causa, sobretudo, a responsabilidade do Estado. Ou seja, se o novo banco for vendido, ficando contencioso do lado do Estado, quer dizer que todas as contingências, indenizações, pagamentos que ocorram, não será o adquirente do novo banco a suportá-los, mas o Estado. E esse é que é o grande problema. Já tinha acontecido no BPN também uma situação equivalente. Portanto, são os contribuintes. São os contribuintes. Caso haja indenizações. Direto, vai à conta do contribuinte direto. E esta, digamos assim, tentativa de anulação da resolução, da separação entre o banco bom e o banco mau, é pertinente. É pertinente, desde logo, em termos de justiça material. Porquê? Porque as pessoas compraram efetivamente ações, obrigações, muitos portugueses no estrangeiro, muitos estrangeiros que aos balcões de bancos, também com o timbre Espírito Santo, venderam esses produtos e que têm todo o direito a ser ressarcidos. Porque se isso ocorresse, tivesse ocorrido uma insolvência pura e dura, era direta a responsabilidade dos administradores. Assim, desta forma, ficou mais atenuada, mais limitada a possibilidade destes cidadãos prejudicados poderem exigir não só do banco
devedor, mas também dos seus responsáveis representantes à data, aquilo que é o ressarcimento dos seus prejuízos. E se for destruída a resolução, o que acontece é que o conjunto dos ativos e passivos fica concentrado e, porventura, a liquidação daria mais interesse, mais vantagem aos depositantes. Enfim, penso que é a mesma vantagem. Porventura, aí uma penalização. Mas aos adquirentes de ações e de obrigações, uma maior valorização. Não é proporcional, porquê? Sim. Porque se pretendeu salvaguardar os depósitos, e bem, pretendeu-se salvaguardar os ativos do banco, e bem, mas desconsiderou-se outros participantes, que não os acionistas originários, a família do Espírito Santo, mas aqueles que entraram no capital, desconsiderou-se a sua posição de consumidores de produtos financeiros. Uma resposta muito rápida. Poderá haver realmente um voltar atrás e o Tribunal decretar a anulação desta resolução no sentido em que se volte ao BES como era? Pode, mas também pode. E também pode haver decisões diferentes. Também pode haver decisões de conversão dessa resolução. Ou seja, entender que a resolução não pode retirar ativos como retirou do banco mau para dentro do banco bom e que deve colocar ativos que estão no banco bom dentro do banco mau. Dessa maneira equilibra. E que não pode destruir, essa é que é a questão, pelo efeito da resolução, e é direto, não pode destruir todo o valor dos acionistas e todo o valor dos obrigacionistas. Porque quer os acionistas, quer os obrigacionistas da última fase são cidadãos, são, sobretudo, aforradores que perderam todas as suas economias. Isso não é justo. António Raposo Subtil, muito obrigada. Obrigado. Fica por aqui o Justa Causa. Obrigada pela atenção.